Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar com você aqui, reencontrá-lo. Cada reencontro que nós temos é uma bênção, porque Deus cuidou de nós, nos abençoou, nos protegeu. Ficamos muito felizes de encontrar cada um de vocês e podemos tratar do assunto mais importante da nossa vida, o assunto que mais nos interessa, porque nós temos que nos conscientizar de que aqui na Terra nós temos tudo começo, meio e fim. Nós temos que estar preparados para o dia da nossa partida, é o assunto mais importante da nossa vida, e quanto mais rápido nós resolvermos esse assunto na nossa vida, mais qualidade de vida nós temos. E nós temos que aproveitar a grande oportunidade que nós temos através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele abriu mão da sua glória lá no céu e veio nos socorrer, porque nós estamos numa situação de perigo. Por isso Jesus Cristo é nosso Salvador. Salvador por quê? Porque nós estamos correndo um risco muito grande, e esse risco é porque nós estamos separados de Deus. Nós fomos criados para andar com Deus e estamos andando longe de Deus, e este problema pode ser resolvido. Só o Senhor Jesus Cristo tem esse poder para resolver esse problema, porque esse problema é uma enfermidade que nós trazemos na alma, que é o pecado, a enfermidade que faz com que Deus se afaste de nós. Nós fomos criados para andar com Deus, mas por causa dessa enfermidade que temos na alma, e Deus, então, está afastado de nós. E é exatamente essa reconciliação que nós precisamos fazer com Deus para nós podermos ter uma vida feliz, porque nós fomos criados para andar com Deus. E somente Jesus Cristo tem esse poder de nos purificar de todos os nossos pecados e nos colocar novamente em comunhão com Deus, ter o prazer de andar com Deus. Por isso que Salomão, lá na sua sabedoria, lá em Eclesiastes capítulo 12, ele diz lá, para que nós lembremos de Deus desde a nossa juventude, né? Ele diz lá: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, porque para que não venham os maus dias e não digas não tenho neles contentamento. Por isso, então, quanto mais cedo nós resolvermos este problema, mais qualidade de vida nós temos, e mais assim nós vamos ter conhecimento, não da nossa própria vida, não só da nossa própria vida, mas também o conhecimento para onde Deus está nos levando. E porque precisamos dessa companhia de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Jesus mesmo diz lá em João capítulo 15, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então, por isso, prezado ouvinte, quero, nesse programa aqui, levar você a se conscientizar desse grande assunto, e que nós precisamos desmistificá-lo, porque muitas pessoas fogem do assunto achando que a morte não tem solução, né? Existe o ditado popular que diz que nesse mundo só não tem solução para a morte, o que é um grande engano. Jesus já venceu a morte, ele já ressuscitou, um homem ressuscitou, e agora ele é o nosso Salvador. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus Cristo, ele como homem venceu a morte, e vencendo a morte, ele abriu o caminho para nós podermos se reconciliar com Deus e estarmos com ele para sempre. E nos nossos programas eu sempre tenho trazido aqui exemplos de pessoas que estavam em situações difíceis de resolver, porque se sentiam vazias e sentiam-se religiosas, sentiam-se procurando resolver esse problema, e eles resolveram. Nós vimos aqui vários assuntos já trazidos, e neste momento quero trazer mais um exemplo para que nós possamos ver que esse assunto ele é resolvido na pessoa de Jesus Cristo. Paulo apóstolo,
Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, Jesus Cristo. Esse fundamento é a nossa fé na obra que Jesus Cristo realizou. Jesus Cristo realizou a obra de purificação dos nossos pecados. Ele sofreu a punição dos nossos pecados, morrendo ali na cruz e cravando assim a nossa dívida na cruz. Jesus abriu o caminho para nós podermos fazer parte do reino de Deus. E assim nós temos que estar entendendo que nós vamos partir daqui para a eternidade. E o reino de Deus está na eternidade. Para nós podermos fazer parte do reino de Deus, nós temos que nos submeter aos critérios estabelecidos pelo rei, o rei do reino. Nós não vamos entrar na casa do rei, nós vamos entrar na casa nós vamos entrar no reino sem se submeter às leis estabelecidas pelo rei. A mesma coisa na nossa casa, mesmo aqui na nossa casa, aqui na terra, ninguém entra na nossa casa se não tiver a nossa permissão, se não está dentro dos critérios que nós estabelecemos. E a mesma coisa no reino de Deus, muito mais, porque Deus é santo. Deus é santo, nós somos pecadores, nós estamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus, conforme já tenho mostrado aqui para vocês, né? Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz lá: as vossas iniquidades fazem acepção entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Paulo também diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 também diz lá: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, prezado ouvinte, o que nós precisamos remover da nossa vida é a enfermidade do pecado. Essa enfermidade, ela vem conosco desde o nosso nascimento. Quando nós nascemos aqui na face da terra, nós nascemos vivos fisicamente, mas espiritualmente nós já entramos aqui mortos, afastados de Deus. Por isso que as crianças precisam ser educadas, né? As crianças precisam ser corrigidas, as crianças precisam ser instruídas. Nós não podemos deixar a criança sem instrução, porque a falta de instrução leva os pais a criarem um filho desobediente, um filho revoltado, um filho rebelde. Por isso, a consequência do pecado já se mostra mesmo no relacionamento dentro da família. E isto, então, nós não podemos partir daqui para a eternidade com esse problema. Esse problema tem que ser resolvido e a solução está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele veio aqui para enfrentar o inimigo, aquele que trouxe a enfermidade para nós, que é o inimigo de Deus. Ele veio aqui e entrou aqui nesta vida santo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E o projeto de Jesus era entrar aqui, enfrentar o inimigo e nunca pecar, nunca obedecê-lo, morrer. Um homem, assim como o pecado entrou por um homem, o homem também teria que vencer o pecado, e foi exatamente isso que Jesus veio derrotar aquele que nos escraviza pelo pecado e nos escraviza também pela morte. E Jesus vencendo então ali na cruz do Calvário o nosso inimigo, um homem venceu, por isso ele é o nosso único mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens.
É Ele que tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados, conforme diz a palavra de Deus, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E ao nos purificar de nossos pecados, Ele nos dá a prova de que nós realmente já estamos aptos a fazer parte do seu reino. E é na purificação dos nossos pecados, nós temos que entender que temos que, então, nos enquadrar dentro do critério estabelecido por Deus. O critério estabelecido, o fundamento estabelecido, conforme diz Paulo lá, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é a obra que Ele fez por nós, o trabalho que Ele fez em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, Ele sofreu a punição dos nossos pecados. Todo pecado tem que ser punido diante de Deus, porque todo pecado é ofensa contra Deus. Nós ofendemos a Deus e tem que ter punição. Por isso, então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, então, Ele deu a sua vida por nós e morreu por nós e sofreu a punição dos nossos pecados, e agora nós temos que nos submeter à sua autoridade. Ele que tem o poder de purificar os nossos pecados, nos colocar dentro do reino de Deus, nos dá a alegria da salvação hoje. E quando assim nós, então, nos submetemos à autoridade de Jesus, crendo nele e recebendo ele como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, então os nossos pecados são lavados, purificados, e ele nos dá a prova que é a chegada do Espírito Santo em nossa vida, o Espírito Santo que vai preencher o vazio da nossa alma e vai nos dar a alegria da vida, alegria de viver, alegria de existir, né? De termos esperança, de podermos olhar agora para o futuro com toda a segurança. Então, é nesse sentido que nós precisamos, então, estar compreendendo a oportunidade que Jesus Cristo nos dá, que é Ele que nos dá a esperança viva, a esperança de podermos ir embora daqui com toda a segurança, porque Ele já fez Ele já resolveu o nosso problema, morrendo em nosso lugar ali na cruz do Calvário. Ele nos substituiu ali. Quando eu creio nele, então aquele ato de amor, ele passa a ter validade para mim, para você, que você também, crendo em Jesus, você vai ser reconciliado com Deus e vai receber, então, sim, a experiência do novo nascimento. Você vai nascer de novo com a chegada do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer de você uma nova pessoa, que nem Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quero colocar aqui para você um exemplo hoje também de uma pessoa que, na última hora da vida, ele resolveu o problema. Ele não passou a vida dele cometendo muitos erros na vida dele, mas ele aproveitou a oportunidade que ele teve de encontrar-se com Jesus. E assim, então, nós vemos aqui o seguinte, lá em Mateus capítulo 11, no versículos 2 ao versículo 6, fala de João Batista, que lá na prisão tinha todas as informações das coisas que Jesus fazia. Então, tudo que Jesus realizava ali naqueles dias, a notícia corria ali pela região, inclusive dentro das prisões. E diz aqui então, Mateus 11, versículos 2 a 6, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então veja que João Batista, ouvindo falar das obras de Cristo, ele mandou 2 discípulos para confirmar se realmente ele era o Messias ou se deveria esperar outro. E Jesus então mostra todas as suas
suas obras, provando assim para ele que ele tinha realmente feito um trabalho perfeito, indicado ele como Messias, como Filho de Deus, aquele que viria salvar o mundo. E ele então manda esse recado para João e diz aqui uma instrução muito importante: bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que significa isso? Motivo de tropeço, de incredulidade. Bem-aventurado aquele que crer em mim, aquele que confiar em mim, não achar motivo de incredulidade, motivo de tropeço. E assim então Jesus diz isso porque quem crê nele tem a vida eterna, tem a garantia da vida eterna, e essa garantia é dada por Jesus hoje. E assim então Jesus confirma para João Batista que ele realmente é o Messias, e Jesus cumpre toda a sua missão, e chega o dia em que ele tem que partir para a cruz para ir sofrer a punição dos nossos pecados. E o que aconteceu então nesse momento? Lá em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 32, diz que quando Jesus estava indo para a cruz, o que aconteceu? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja aqui, prezado ouvinte, esses malfeitores assim como João Batista, que estava preso porque ele apontava o erro do rei Herodes, que havia se amigado com a mulher do irmão dele. João estava preso injustamente, mas esses dois aqui estavam lá na prisão, e eles ouviam também falar daquilo que Jesus realizava. E eles tinham já uma conclusão de quem era Jesus. Esses dois aqui. Veja que esses dois foram crucificados junto com Jesus. Um já chega blasfemando contra Jesus: se tu és o Filho de Deus, tira nós daqui. Então já tinha na sua mente ali só o interesse de escapar daquela situação, não estava ali em nenhum momento crendo em Jesus. Ele fala: se tu és o Filho de Deus, né, tira-nos daqui, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Colocando aqui nas suas palavras dúvida, né? E incredulidade. E o outro, que tinha ouvido falar das coisas de Jesus no seu coração, ele já sabia: esse homem aí só pode ser o Messias, só pode ser o Filho de Deus. E naquela situação, quando ele viu o outro manifestando incredulidade, ele então repreendeu o outro, né, dizendo assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Veja aqui, vemos que a sua fé se manifestando. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui, então, ele se submeteu a Jesus, reconheceu que Jesus era o rei, que Jesus era Deus, e pediu clemência para Jesus. Arrependido dos seus pecados, reconhecendo que ele era mau, e Jesus estava ali do lado dele, sofrendo a punição dos pecados dele, do outro também, mas o outro é incrédulo. Então se cumpriu a palavra de Deus, que diz lá em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E assim, prezado ouvinte, nós vemos aqui que aquele homem ali, que era malfeitor, ele provavelmente não tinha nenhum tipo de vida religiosa, mas o que aconteceu na vida dele é o que o apóstolo Paulo diz lá: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar fundamentada na obra que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. É esta obra que nos salva, nos abençoa e nos dá o dom da vida eterna. O dom da vida eterna vem por Jesus Cristo. Por isso, então,
é que primeiro nós temos que conhecer a Jesus para depois nós podermos identificar qual é a mensagem que está sendo transmitida para nós. Lembrando que nós temos que tomar cuidado que o nosso maior patrimônio é a nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que valorizar a nossa vida. Por isso, então, nós temos que primeiro conhecer a Jesus para depois nós podermos sentarmos em uma entidade religiosa que realmente transmite a verdade para nós não perdermos tempos na nossa vida e durante o tempo que ainda nos resta, podemos desfrutar da nossa vida em paz com Deus, com alegria, com boa vontade e com desejo realmente de também dividir esta alegria com outras pessoas. Um prazer muito grande estar aqui com você, meditando nesse momento sobre a nossa salvação que há em Cristo Jesus. E se você realmente está interessado em juntamente conosco, está pensando nesse assunto, pedimos que você esteja manifestando a sua boa vontade para conosco, dando aí o sua curtida, né? Gostei, não gostei, ou compartilhando, comentando. E é um prazer muito grande saber a sua opinião. E você que já conhece bem a palavra de Deus e quer ser meu sócio em ajuntar tesouros no céu, conto com a sua colaboração. E vamos trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui dentro do país, para que o número de salvos esteja cada dia mais aumentando, pois quanto mais salvos no país, mais Deus presente cuidando de nós, e Ele leva o coração do rei para onde Ele quiser. Provérbios 21:1. Que Deus abençoe você, espero encontrar você no próximo programa. Até lá!